Pastor, eu sei que antes de o senhor escrever o livro Cultura do Jejum, você fez alguns jejuns de 40 dias. O que levou o senhor a escrever um tema que eu acredito assim, tão pouco falado hoje nas igrejas? Foi o senhor que chamou você para poder escrever esse livro? Deixa eu começar com um pano de fundo um pouquinho maior. Aos 15 anos de idade, eu fiz meu primeiro jejum. De uma refeição só, que era o almoço, ainda enchendo o bucho de refrigerante com medo de desmaiar se não comesse nada. Porque a gente não sabia nada sobre o assunto. Eu sou não apenas filho de crente, sou filho de pastor, mas a geração anterior acreditava que se falasse que estava jejuando, estava pecando. Né? Então assim, ninguém falava nada sobre o assunto. Quem não jejua não falava o que não fazia, e quem jejuava também não falava para não pecar. Então, a gente não sabia nada. Mas a gente estava intercedendo por um amigo, estava o grupo ali de adolescentes, jovens que andavam juntos, todo mundo já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, tinha um único no grupo que ainda não. E ele estava naquele modo assim de Deus não me ama, deu para todo mundo, não deu para mim. E a turma com medo dele desviar, alguém falou, a gente estava numa conferência de avivamento, alguém falou assim, por que a gente não jejua hoje? Para Deus batizar ele no Espírito Santo à noite, ele tem que ter um encontro, uma experiência, ele tem que enlouquecer que nem a gente. Então, alguém falou, mas nós já tomamos café. Ele falou, e daí? A gente pulou o almoço. Alguém falou, mas pode jejuar a qualquer hora do dia? Ele, claro. Aí ele mesmo que falou, o Claro falou, eu acho que sim. Tipo assim, ninguém sabia nada, coisa nenhuma. Mas e aí, a gente só não come? Não, a Bíblia diz que é jejum e oração. Então, a gente não vai comer com o pessoal, a gente usa todo o horário da refeição para ficar intercedendo por ele e tal. E alguém falou, mas não desmaia? Aí já não sei. Aí nessa um outro falou, então vamos pelo menos tomar o refrigerante, botar uma glicose para dentro. Ninguém sabia nada. Então nós fizemos aquele jejum de uma refeição só, regada muito refrigerante. Mas tiramos aquele tempo de oração. Alguém à tarde soube que a gente tinha feito aquele jejum de uma refeição só com refrigerante, mas culhambou a gente. Eu brinco que sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. E o cara falou, jejum de verdade, não pode nem bala açucarada, o que dizer refrigerante, sabe que vocês fizeram uma vergonha. Eu fiquei mal, falei para Deus, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Eu não sabia, mas à noite aquele nosso amigo foi tocado por Deus de uma forma única, e quando ele teve aquela experiência, ninguém convencia aquela garotada que o jejum não tinha produzido alguma coisa somado à oração. E aí assim nasceu o meu interesse. Falei, cara, eu preciso descobrir o que é isso, ninguém fala. Então... alguém me falou, aquele ali jejua o café da manhã e o almoço. E eu sempre ia dizer, mas não desmaia não? Não. Mas não passa mal? Então. Ninguém era claro sobre as coisas. Aí eu comecei a fazer 2 refeições. Depois descobri, não, tem gente que pula as 3, fica 24 horas. Né? E eu comecei a ir atrás. Aos 18 anos, eu já fazia quase todo mês, de 3 a 7 dias na água. E o jejum para mim foi algo muito impactante. Ao longo dos anos eu fui crescendo na prática, mas foi aos 18 anos de idade eu não conseguia mais esconder dos meus pais o jejum, porque eram recorrentes, eram vários dias, e meu pai, assustado, achando que eu estava indo para algum lugar de fanatismo, um dia me chama para uma conversa e falou, olha, estou preocupado com você, e nós começamos a falar, e foi só nessa conversa que eu descobri que meu pai também jejuava, não jejuns prolongados, mas fazia. E eu sabia de um único jejum, uma vez por ano, que a denominação fazia por avivamento no Brasil. Então, assim, ninguém explicava o que era, o que não comia, quanto tempo, mas pelo menos aquele eu sabia que tinha. Então, não posso dizer assim que eu nunca sonhei que meu pai fazia, mas pelo menos aquele um por ano. Sim. E nessa conversa eu lembro que eu falei para meu pai assim, falei, mas pai, eu estou tentando aprender com os outros, os de fora. O senhor, além de ser meu pai, é meu pastor. Jejum e eu não sei. E ele falou assim, Jesus mandou não contar para os outros. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, como é que é? Meu pai era um estudioso de Bíblia, assim, ele era fora da curva, ele acho que era mente de gênio. Né? Ele nunca teve muito estudo formal, mas assim, ele lia a Vulgata, no latim, a Septuaginta no grego, o original hebraico. Meu pai estudava de tudo, ele sempre foi um autodidata, e era de uma mente assim, que às vezes a gente tinha que dizer devagar, para a gente conseguir acompanhar seu raciocínio. Então meu pai era um ensinador e um debatedor de Bíblia nível elevado. A gente passava um aperto para discutir Bíblia com ele. Mas nesse dia eu falei, pai, com todo respeito, Jesus nunca falou isso. Como não? Eu falei, Jesus ia falar para a gente fazer alguma coisa que ele não fez? Ele, o que você está falando? Eu falei, Jesus mandaria a gente não contar sobre jejum com ele contando?
que você está falando dele contando? Eu falei, pai, ele estava sozinho no deserto. Como é que nós sabemos que ele jejuou? Eu lembro até hoje da cara do meu pai. Tipo assim, não pensei nisso, ele começou a rir. Eu falei, quem que o senhor acha que vazou a notícia? Aí eu falei, a liderança de Jesus era baseada no exemplo. E disse para os discípulos na hora do lavar pés, eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam. O senhor acha que ia ficar escondendo uma vez que ele esperava que fazia? Eu falei, quando ele fala não tocar a trombeta, não é esconder. Aliás, antes, Mateus 6, que é o texto que o senhor está citando, em Mateus 5,16, ele diz lá, brilha a vossa luz diante dos homens. E eu comecei a argumentar com meu pai. E um bom argumento para ele resolver as coisas. Eu falei, olha, o mesmo argumento é usado para a esmola, vamos deixar o jejum de lado. Mas em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo está falando de qual viúva ia ser relacionado na lista de ajuda da igreja, ele disse que tinha que ter testemunho de boas obras. Falei, se ela tivesse feito toda a esmola escondida, ela não entrava na lista. E aí ele, puxa, é mesmo. Falei, o texto está falando de se vangloriar. Eu falei, quem jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar, como é que nós vamos aprender?